doce voz eu ouço, bossa nova sem final, corações. Hoje é uma noite especial. Nós estamos começando o mês de novembro. E o mês de novembro aqui na nossa comunidade tem sido marcado como um mês de comemoração, de celebração, porque foi exatamente no mês de novembro, há 2 anos atrás, que a nossa comunidade foi organizada oficialmente como uma igreja. Esse projeto é mais antigo, ele começou em janeiro de 2007, com algumas reuniões que a gente fazia lá na sala da minha casa, e depois a coisa foi crescendo. A gente passou 3 anos ali num hotel aqui pertinho, e daí viemos para esse lugar em maio de 2010. A igreja foi organizada oficialmente em novembro de 2010 e hoje a gente está aqui iniciando o mês de comemoração, de celebração. E durante esse mês a gente vai poder contar e recontar um pouco essa história. Você que já está há bastante tempo vai poder reviver alguns momentos, e você que está chegando agora vai poder conhecer um pouquinho da nossa história. Durante os cultos de domingo, esse mês, a gente vai estar apresentando aí algumas imagens, não hoje, mas a partir do próximo domingo, algumas pessoas vão estar aí mostrando a sua cara aqui no telão, fazendo alguns depoimentos. A gente vai estar vendo também algumas fotos que contam um pouco da nossa história. E durante os cultos a gente vai estar também pensando nesse tema, que é o tema que marca esse momento, marca esse mês. Com quantos 6 se constrói uma igreja? A ideia dessa série é a gente fazer uma reflexão sobre as 4 palavras, e as 4 palavras começam com a letra C, que tem servido de uma espécie de bússola, de orientação para a nossa comunidade. Algum tempo atrás, a liderança se reuniu num retiro no final de semana e discutindo sobre os rumos da igreja, pensando um pouco sobre a proposta da igreja, chegou, através de um tempo de oração e de estudo bíblico, a essas 4 palavras. Todos os dias, quando você chega aqui na comunidade, você encontra ali, naquele primeiro quadro de avisos, 4 cartazes bem grandes que estão ali, com essas 4 imagens que você está vendo ali na tela. Nós temos buscado ser uma comunidade, então, que cria pontes de contato, que chama para o convívio, que incentiva o crescimento e que promove o cuidado. Esses 4 Cs têm sido, então, uma bússola para a gente. A nossa proposta durante esse mês vai ser refletir sobre cada um desses Cs. E não necessariamente refletir sobre a nossa história, mas refletir como que no ministério de Jesus esses 4 Cs estiveram presentes. Como que Jesus foi alguém que criou pontes de contato. Como que Jesus foi alguém que chamou as pessoas para o convívio. Como que Jesus foi alguém que incentivou o crescimento. E como Jesus foi alguém que promoveu o cuidado. É isso que nós estamos querendo durante esse mês, é revisitar os nossos valores, os nossos princípios como igreja. E nós vamos começar pela primeira etapa, pelo primeiro ponto desse movimento, que é exatamente a questão dos contatos. Criar pontes de contato. Aqui, gente, nós temos algo extremamente importante, porque essa primeira palavra já define um pouco como é e como deve ser a nossa relação com o mundo que está lá fora. Nós, de alguma maneira, precisamos ter essa compreensão de que estamos aqui e o nosso trabalho começa quando a gente cria pontes de contato. É importante você saber preliminarmente, então, que nós temos Deus e o mundo. E nem sempre essa relação ficou muito clara na história da igreja. Muitas pessoas, querendo viver uma vida devota, uma vida de adoração, uma vida para Deus, muitas vezes
as pessoas se afastaram completamente do mundo, se alienaram da cultura e das pessoas ao seu redor, buscando então uma vida monástica, uma vida completamente longe da sociedade, e entendiam assim essas pessoas que isso era viver para Deus. Outras pessoas confundiram também, caindo no outro extremo, de achar que o importante é cumprir a missão no mundo. E aí essas pessoas, de tanto ir ao mundo para cumprir uma dita missão, acabaram se esquecendo dos seus valores, das suas raízes, e acabaram se afastando de Deus. É interessante que essa relação nem sempre fica muito clara, e é difícil encontrar um equilíbrio na igreja entre viver para Deus e cumprir a sua missão no mundo. O John Stott foi aquele cara que disse: a igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo a fim de adorar a Deus, e ao mesmo tempo é enviado de volta ao mundo a fim de testemunhar e servir. Essa relação de sair do mundo e voltar ao mundo é uma relação difícil. Nem sempre as pessoas encontram um equilíbrio, como eu já disse. Eu tenho um vídeo que eu já usei aqui alguns anos atrás, e talvez alguns já conheçam, mas é um vídeo muito legal que foi meio que uma paródia de uma propaganda que lá nos Estados Unidos passava um tempo atrás, fazendo uma comparação entre dois tipos de computador, e eles fizeram então essa paródia comparando o religioso e o discípulo de Jesus. É muito interessante porque esse vídeo vai introduzir aquilo que nós vamos falar hoje e buscar entender como criar pontes de contato. Vamos dar uma olhadinha então nesse vídeo, o que ele tem para nos mostrar. São 3 cenas. Hello, I'm a Christ follower. And I'm a Christian. What you got there? Oh, just catching up on some reading. Got some rule books, ethics manuals, and a morality player too, just for good measure. That's a lot of reading. Yeah, and right on top I've got my trusty sword. King James version, neatly packaged inside this leather bag. I like the handles. Oh, they're handy. Do you want to see my bumper sticker collection? Sure. I ran out of room on my car. Wow, those are clever. Thanks. So what do you wear to display your Christianity? Well, nothing, I guess. I don't know, I just try to follow Christ in the way I live my life. I don't feel like I have to wear my heart on my sleeve, as it were. I have to wear my heart on my sleeve, as it were. Are you mocking me? Are you mocking me? Cut it out. Cut it out. I'm a big dork. I'm a big dork. Oh. Hello, I'm a Christ follower. And I'm a Christian. What you doing there? Oh, just getting ready for church. I've got my suit on, shirt pressed, shoes shined, and WWJD. And I've got my offering envelope in the front pocket here, so everyone can see it. I can see it, all right. I am ready to go. Yeah, well, you look spiffy. Is that what you are wearing to church? Well, yeah. I'm actually heading there right now. What, is there something wrong with what I'm wearing? Oh, do you think Jesus would want you to wear that in his house of worship? Don't you think you should wear your Sunday best? But today's Saturday. I knew that. Do you really think Jesus would worship on a Saturday? Actually, yeah, never mind. Hello, I'm a Christ follower. And I'm a Christian! Oh, hey, iPod, nice. Oh, it's actually a J-Pod. Oh, it's actually a J-Pod. It only plays songs that talk about Jesus. Oh, that's cool. Yeah, it's pretty sweet. Comes with
77 gig of Christian music preloaded. It's safe for the whole family. And lots of great genres like contemporary Christian music, contemporary Christian light, easy listening contemporary Christian R&B, contemporary Christian country and western, and my new favorite, contemporary Christian rap, because I am down with the JC. Yeah, you know me. Wow, that's quite a collection of gigs. I don't know, I guess I don't feel like I have to listen to Christian music all the time to be a follower of Jesus. You mean you don't believe in Christian music? Of course I believe in Christian music. I even have some of that stuff on my iPod. Oh, well, what are you listening to these days? Well, lately I've been listening to a lot of U2. Oh, U2. Yeah, me too. But you... you too. I get it. Hello, I'm a Christ follower. And I'm a Christian. What you got there? Oh, this is my HSHD. I'm sorry, I don't speak Christianese. Very funny. No, this is my Holy Spirit hard drive. Oh, that's cool. What does it do? Well, you know those times in worship when things just get a little stale, monotonous? Yeah, same old, same old. Exactly. Well, whenever you need that jump start of the Holy Ghost or Spirit or whatever, just plug and play and you're infused and ignited. You should try it. Oh, no thanks. I'm good. It's all integrated, you know? So I don't need any plug-ins. Suit yourself. Whoa, what is that? Tongues of fire. Signs of the Holy Spirit. I can turn it down if you like. Whoa. I think I got a loose fire wire. Hello, I'm a Christian. And I'm a church planter. I mean, Christian. I'm a Christian church planter. Oh, why are you so down? Because you're so much more established than me, of course. Oh, there, lowly church planter. It's no use. You're first class all the way, Christian. But I read somewhere that church plants are the future and that the emergent church culture is turning our church planters into cool robots who recite obscure poetry and play the hip-shaking rock and roll devil music. Isn't that true? No, totally untrue. We can't wait to grow up, put on our suits, and start going to big church. I thought so. What's going on? What the? Nothing. Nothing. Hey, I'm a really big fan. Hello, I'm a Christ follower. And I'm a Christian, and I feel inadequate. Okay. Christians get ridiculed. We hide underneath our safe steeples and our uncomfortable pews. I don't know why you're so hard on yourself. I don't get it. Okay, Christ follower. Why don't you say something positive about Christian? Okay, easy. Christian, you are a wizard with exegesis, and you dress like a gentleman. Christian? All right, Christ follower, I suppose you are a little better at reaching today's generation. Thank you. Even if it is seeker-sensitive fluff and a total waste of time. Maybe you should come in twice a week. Então, é bem interessante a gente pensar um pouquinho, porque esse vídeo levanta algumas questões que eu tenho certeza fazem parte do nosso mundo, do nosso universo religioso. Eu me lembro que eu desde cedo cresci aprendendo que a gente precisa, e sempre que chegava na época do Natal, a gente ganhava uma roupa especial, porque a roupa do Natal era a roupa do ano que você tinha que vestir
E quando você conseguia ter uma folguinha, você tinha a roupa do Natal e a roupa do Ano Novo. E é muito interessante a gente refletir, será que não temos nos tornado um gueto religioso? Será que não temos nos tornado um grupo sectário que, ao invés de criar pontes de contato com a cultura e com a sociedade, tem acabado muitas vezes erguendo muros de separação? É interessante a gente pensar que a religião, sim, cria muros e acaba afastando as pessoas. Mas, como nós vamos ver hoje, Cristo cria pontes de contato e aproxima as pessoas. Quando a gente fala em criar pontes de contato, a gente está falando justamente sobre isso. Sobre a maneira como Jesus lidava com as pessoas, com a cultura, com a sociedade, com o mundo ao redor dele. Já tenho dito algumas vezes que é surpreendente que quando a gente lê os evangelhos, a maior parte do tempo, Jesus não está num templo ou na sinagoga, num ambiente religioso. São poucas as ocasiões que ele está ali dentro. Quando a gente lê, por exemplo, em João capítulo 2, a gente tem dois incidentes. Jesus numa festa de casamento, restaurando a alegria, transformando água em vinho. E logo depois a gente tem Jesus no templo, mas com um chicote e colocando ordem numa bagunça geral que estava ali dentro. A relação de Jesus com os religiosos nem sempre foi uma relação muito tranquila. Mas a relação de Jesus com o mundo ao redor dele, com a sociedade, sempre foi uma relação extremamente tranquila. E os evangelhos dizem que as pessoas, que os pecadores e os publicanos, pessoas que eram tidas como a escória religiosa, eram as pessoas que se sentiam atraídas por Jesus. Jesus era um especialista em criar pontes de contato. E o texto que nós vamos ler hoje deve servir para a gente de base, de referência. É uma história, na verdade, duas histórias em uma. E nós vamos ter a oportunidade, então, de refletir rapidamente sobre como Jesus criava pontes de contato. O texto que nós vamos ler é o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Esse texto não está projetado na tela, por isso é muito legal se você puder ter hoje a sua Bíblia. A gente tem várias Bíblias ali. Quem tiver sem a Bíblia, por favor, é só fazer um sinalzinho que a gente vai chegar aí com uma Bíblia para você. Tá bom? Aqui, ó. Aqui, Fábio. Ó. Por favor, alguém me ajude aí nessa Bíblia de capa mole. Qual é a página que nós temos aí? Para todos poderem achar fácil. Não, na outra, na capa mais molinha. Isso, qual é a página aí, Rudá? Marcos 5, 754, nessa Bíblia de capa mais molinha. 782? 782, então, desculpa aí. 1248 na outra. Isso, 1249. Ok. Veja só o que diz então o Evangelho de Marcos sobre pontes de contato. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto,
ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Como eu disse, nós temos aqui duas histórias. E eu queria trabalhar um pouquinho hoje com vocês sobre o significado dessas duas histórias que estão juntas, ligadas, são histórias afins, comuns, acontecem no mesmo dia, a ocasião é a mesma. E me chama muito a atenção a questão da atitude de Jesus nessas duas histórias. Porque nós estamos falando aqui sobre criar pontes de contato. E quando a gente pensa em contato, de imediato a gente pensa também em toque. Porque não tem como você ter contato sem ter um toque. Contato pressupõe o toque, uma aproximação. E aqui é interessante porque nessa história nós temos Jesus sendo tocado e Jesus também tocando. Parece que existe uma dinâmica muito interessante aqui. Jesus se deixa tocar, mas Jesus também toca. Criar pontes de contato tem a ver com isso. Tem a ver com uma atitude de se deixar tocar e uma atitude de tocar. Muitas vezes nós queremos tocar, mas não queremos nos deixar tocar. Muitas vezes a gente quer conhecer, mas não quer deixar ser conhecido. Muitas vezes a gente quer o milagre, mas não quer um relacionamento. E nesse texto, essas coisas todas estão integradas. E nós vamos ver que Jesus aqui, então, é um exemplo para a igreja e para cada um de nós. Porque ele é tocado e ele toca. Nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre ser tocado. Porque Jesus é tocado nessa história por 3 motivos. Para a gente poder organizar de uma forma mais sistemática. Primeiro, porque Jesus está perto. É interessante como, por 3 vezes, no versículo 21, a gente, pela primeira vez, tem a referência à multidão. E o texto diz que uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Depois, a gente tem de novo no versículo 24, falando que uma grande multidão o seguia e o comprimia.
Depois, no versículo 31, novamente a gente tem a pergunta dos discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor? Ou seja, você percebe claramente que Jesus estava perto da multidão. Jesus estava no meio da multidão. Jesus não estava num gabinete. Jesus não era como político que apenas na época de eleição vai para o meio da rua ter contato com o povo. Não, ele era alguém, e esse aqui é um dia típico na vida de Jesus, em que ele andava no meio do povo. Jesus está tão no meio do povo que ele está ao alcance do toque. Eu acredito que um dos nossos principais problemas como igreja surge quando nós nos afastamos das pessoas a quem fomos enviados. Quando a gente, ao invés de estar perto, de estar acessível, a gente está distante. E muitas vezes a gente se coloca distante através de programas, através de atitudes, através de orgulho. Por que não estamos perto? Essa é uma pergunta que Jesus faz para cada um de nós. Jesus estava perto, em primeiro lugar. Mas Jesus também é tocado aqui porque ele está disponível. Ele não só está perto, como ele também está disponível. Para mim é extremamente significativo que naquele momento em que Jesus está rodeado de uma multidão, chega um homem importante, o nome dele era Jairo, ele era um dos líderes da comunidade local, um dos líderes da sinagoga daquela cidade, e ele se aproxima de Jesus e ele faz um apelo emocionado dizendo: olha, minha filha está muito doente. O senhor poderia resolver esse problema? A fama de Jesus era a fama de alguém que podia curar as pessoas. E o versículo 24 é muito sucinto, ele diz o seguinte: Jesus foi com ele. A gente podia perguntar: Jesus, você acordou hoje pela manhã e o senhor saiu para caminhar? Com que propósito? É impressionante a gente pensar, de certa maneira, Jesus está aberto para interrupções. Eu pessoalmente, como pastor, houve uma ocasião em que Deus me falou isso de uma forma muito clara, quando eu ainda morava em Campos, e eu estava lá no meu gabinete, trabalhando num dia, cheio de atividades, até que chegou um recado através da secretária de que havia uma pessoa que estava com uma crise nervosa muito grande, depressão, e ela precisava de alguém ali naquela hora para conversar com ela. E eu naquela hora, eu falei: não é possível, fala com ela que eu não vou não, eu estou trabalhando, não tenho como, depois eu vou. E naquela hora, parece que por um milagre, eu lembrei dessa história de Jairo, de que Jesus foi com ele. E eu falei: peraí, mas não é esse o meu trabalho? Pastorear as pessoas. Então, eu preciso estar aberto. E existe um cara que eu gosto muito de ler, que é o Eugene Peterson, e ele fala sobre o pastor ocioso. Ele diz que muitas vezes o pastor recebe como elogio quando um membro chega e diz: eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. Porque na cultura que nós vivemos, estar ocupado é sinal de status. Se uma pessoa é muito ocupada é porque é uma pessoa muito importante. E aí, de repente, esse autor que eu gosto muito, ele costuma dizer o seguinte: olha, no dia em que o pastor está tão ocupado que ele não tem tempo suficiente para estar perto e estar disponível, alguma coisa muito estranha está acontecendo. Porque Jesus era alguém disponível. Ele está ali e ele vai com Jairo. Eu não sei qual era o plano de Jesus naquele dia, o que ele tinha em mente. Mas no meio da caminhada, esse sujeito chamado Jairo procura Jesus, implora a Jesus por uma situação e ele atende. E ele vai com Jairo. E ali está a multidão, Jesus e Jairo, ambos, todos eles juntos estão caminhando. Isso me ensina que Jesus está disponível, ele está aberto. E é por isso, então, que ele pode ser tocado. De certa forma, o pedido de Jairo tocou Jesus. O pedido de Jairo provocou a compaixão de Jesus. E aí, então, me vem a terceira razão
pela qual Jesus era alguém que podia ser tocado. Não apenas porque ele está perto, não apenas porque ele está disponível, mas também porque ele está solidário. Ou seja, o que significa ser solidário? Significa sentir a dor do outro. Jesus ouve uma história, Jesus percebe o semblante, Jesus sente a dor daquele pai e ele diz: olha, eu vou com você, vamos juntos. E aí no meio do caminho acontece um outro imprevisto. Você já viu aquela coisa de acontecer o imprevisto no meio do imprevisto? Você começa o dia e já acontece alguma coisa fora dos planos. E aí no meio dessa situação que está fora dos planos, surge uma outra para tirar mais dos planos ainda. Surge ali então uma mulher. O texto diz que no caminho para a casa de Jairo, surge uma mulher, e porque Jesus era alguém que estava perto e estava disponível, essa mulher toca no manto de Jesus, meio que no anonimato. Eu acredito que a intenção dela era apenas usar do poder de Jesus. Ela estava desesperada. Essa mulher, pelo seu problema, e o seu problema era uma hemorragia, por causa deste problema, essa mulher estava cerimonialmente impura. Ela não poderia se aproximar ou tocar num rabino, e Jesus era conhecido como um rabino na sua época, um mestre. Essa mulher então, com medo, mas ela acredita, ela tem uma fé grande, ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. E aí acontece uma situação muito interessante, porque Jesus para a caminhada. Ele para aquele trajeto e ele pergunta: quem me tocou? Veja, quando Jesus é solidário, ele é capaz de perceber não apenas o toque da multidão, mas ele é capaz de perceber o toque daqueles que estão verdadeiramente aflitos. Porque, gente, nós podemos estar perto e estar disponíveis, mas nós também precisamos estar solidários. Do contrário, a gente não vai ter a sensibilidade para discernir o toque da multidão do toque dessa mulher. O toque daquele que está realmente necessitado. Tinha muita gente ali tocando Jesus, mas ele sabia que tinha alguém ali que tocou nele de uma maneira especial. E a solidariedade de Jesus foi intensa, porque ele pergunta aquilo. A princípio os discípulos não entendem muito bem quando ele diz: quem tocou em mim? Mas a partir daquele momento eu acredito que abre-se ali no meio da multidão um clarão, e aquela mulher, vendo que ela não tinha como escapar, ela, morrendo de medo, acaba, o texto diz aqui no versículo de número 33, contou-lhe toda a verdade. E aí então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. É engraçado que ela tinha sentido cura antes, mas só quando ela conta toda a verdade, ela se expõe, é que Jesus diz a ela: filha, a sua fé a curou. Jesus, da mesma maneira que se compadece de Jairo, se compadece também daquela mulher. E eu acredito que nessa história, Jairo, nesse momento, devia estar muito ansioso. Porque o Jairo era uma pessoa que estava desesperada. Ele precisava de um socorro rápido. E de repente Jesus chega ali, para a caminhada. Ele está com uma pessoa muito importante na sociedade. E ele para o atendimento de uma pessoa muito importante, coloca ele na sala de espera e dá prioridade para uma mulher anônima, impura, desconhecida no meio da multidão. Você percebe como é que é a dinâmica de Jesus? Ele é movido então pela solidariedade. Ele está perto, ele está disponível, ele está solidário com a dor das pessoas. E é por isso então que ele pode ser tocado. Mas o mais impressionante nesse texto, que vai nos ensinar nessa noite, não é apenas o fato de que Jesus está acessível, que ele é tocado, que ele dialoga. Não. O que me impressiona aqui é o fato de que Jesus, ele toca. Porque o toque de Jesus faz toda a diferença. Uma coisa é tocar em Jesus, outra coisa é ser tocado por Jesus. E ele toca, então, e nós vamos aprender algumas coisas interessantes aqui sobre o toque de Jesus.
Se nós já aprendemos sobre ser tocado, agora nós vamos aprender sobre tocar. Primeiro porque o toque de Jesus surpreende. Essa história, gente, é uma história cheia de surpresas. Começa com o pedido de Jairo, Jesus vai com ele, Jesus atende o pedido de Jairo. Jairo está morrendo de pressa, mas aí Jesus deixa Jairo esperar um pouquinho. Jesus já surpreende nesse momento. Ele age politicamente de forma incorreta. Jairo, eu sei que você é importante, mas espera um pouquinho, Jairo. E aí, a história continua, e é muito interessante que a mulher que esperava surpreender Jesus acaba sendo surpreendida por ele. Veja como é que a história é rica nesses detalhes. O texto faz questão de dizer que essa mulher, ela procura um toque escondido. Ela não quer ser percebida. Mas de repente, Jesus toca nela. Primeiro Jesus é tocado por ela. E depois Jesus toca. E é interessante que quando ele está tocando, ele vai dizer assim: filha, a sua fé a curou. Essa palavrinha filha, Marcos usa aqui uma palavra que na língua grega seria uma palavra para filhinha, minha pequena. Ele chama aquela mulher como um pai que está chamando uma filha. E ali naquele momento, ele toca, possivelmente, no fundo do coração daquela mulher. Ele surpreende aquela mulher. Porque aquela mulher que a princípio buscava a cura física, a solução do seu problema, que ela acreditava ser a hemorragia, mas Jesus olha no fundo do coração dela. E Jesus sabia que o principal problema dela talvez não fosse aquele. Para Jesus chamar aquela mulher de filhinha, minha filhinha. Possivelmente, aquela mulher foi curada não apenas da sua hemorragia, mas na hora que ela ouve alguma coisa que possivelmente há muitos anos ela não podia ouvir, alguém chamá-la com carinho, alguém elogiá-la com carinho. Jesus também a curou nas suas emoções, no seu coração. Ele diz: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Toda a palavra de Jesus aqui é muito surpreendente. A mulher esperava tocar sem ser tocada. A mulher tinha medo da reação de Jesus quando ela foi descoberta. Mas Jesus surpreende duplamente essa mulher. Da mesma maneira, Jesus surpreende a Jairo. Surpreende a Jairo quando ele pede para Jairo esperar um pouquinho. E aqui também surpreende quando Jairo já está se aproximando de casa e alguns amigos chegam e dizem: olha, Jairo, sua filha já morreu. Deixa o mestre, porque não tem mais o que fazer. Jesus aqui surpreende de novo, porque ele vai dizer o seguinte: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Percebe como que ele surpreende Jairo? É muito significativo que antes de ressuscitar, antes da menina efetivamente ser ressuscitada, ela ressuscitou no coração de Jairo. Porque Jesus colocou ali fé no coração de Jairo. Jesus surpreende de novo aquela multidão, porque o texto diz que quando ele chega está todo mundo chorando, e ele diz: olha, a menina não está morta, ela apenas está dormindo. E o texto diz que a surpresa foi tão grande que de choro e lamento o povo começou a rir. O povo começou a ridicularizar de Jesus. Ele, veja, de luto, mas eles estavam rindo. Tamanha foi a surpresa com aquilo que Jesus estava dizendo. E por fim, Jesus vai surpreender de novo quando ele vai tocar naquela criança. E veja, Jesus faz outra vez algo que é absolutamente surpreendente, porque na cultura judaica não se podia tocar um cadáver. Isso era um sinal extremamente negativo, mas Jesus pega aquela menina pela mão e ele diz: Talitá cumi. Essa expressão é tão significativa que Marcos fez questão de deixar a expressão original aqui, hebraica ou aramaica, que Jesus usou. E ele traduz, que significa: menina,
eu lhe ordeno, levante-se. Mas essa tradução também não traz para a gente o verdadeiro sentido de talitá cumi. Porque eu estava lendo num comentarista de línguas antigas e ele estava dizendo o seguinte: talitá cumi era a maneira como um pai chegava para sua filha de manhã e ele ia acordar a sua filha de manhã e ele dizia assim: menininha, vamos levantar, está na hora do café, está na hora da escola. Era a figura de um adulto, um pai ou uma mãe, que chega para uma criança que está dormindo de manhã e fazendo um carinho nessa criança, com todo o carinho, ele acorda essa criança. Ele diz assim: olha, vamos lá, está na hora, criança. Vamos acordar, vamos tomar café. A palavra que Jesus tinha dito àquela mulher: filha, tua fé a curou, é muito parecida com a palavra que Jesus vai dizer para aquela menina. Seja uma mulher que estava há 12 anos com uma enfermidade, seja essa criança que também tinha 12 anos, Jesus chega e ele trata com carinho. Quando ele toca, ele surpreende. Gente, isso é fabuloso, porque nos ensina que o toque do corpo de Cristo, que é a igreja, quando a igreja toca o mundo, ela precisa surpreender. Muitas vezes o mundo tem algumas expectativas em relação à igreja. O mundo tem expectativas em relação aos cristãos. Mas sabe o que é interessante? Muitas vezes a igreja pode chegar e tocar de forma surpreendente. Eu tenho conversado com algumas pessoas que, ao chegar aqui na comunidade, depois de uma longa peregrinação religiosa, chegam e ficam espantados. Poxa, eu não imaginei que fosse assim. Eu não imaginava encontrar uma comunidade, uma família como essa. É muito interessante a gente pensar que o toque de Jesus, ele sempre surpreende. Ele provoca algo maior do que as expectativas. Esse é o toque de Jesus, é o que acontece quando Jesus toca. Mas não apenas isso, porque o toque de Jesus, além de surpreender, ele também purifica, gente. Como eu disse para vocês, aquela mulher que sofria de uma hemorragia estava cerimonialmente impura. Ela não podia tocar e nem ser tocada. Ela não podia cultuar a Deus no templo. Da mesma maneira, aquela menina morta, por ser um cadáver, estava impura. E sabe o que é absolutamente impressionante aqui nessa história? É que Jesus não está nem aí para isso. Ele toca o que é impuro. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus toca se torna puro. Jesus não está preocupado com essas leis cerimoniais, com essas leis rituais, religiosas. E quantas vezes na história da igreja, a igreja deixou de tocar nas pessoas ou de alcançar determinados segmentos porque ela disse: não, isso é coisa impura. Isso aí não pode na igreja. Jesus nos ensina que a gente não só pode, como deve tocar, porque é o toque de Jesus que purifica. Eu me lembro que quando nós começamos aqui na comunidade o projeto Terça de Graça, houve muita polêmica. Na verdade não houve muita polêmica, houve alguma polêmica. A gente, pela primeira vez, estava com essa ideia de um projeto e o Merlino, que é o coordenador desse projeto, chegou e disse: olha, eu queria um espaço para poder evangelizar os meus amigos músicos. E ele falou como seria o projeto de fazer um pocket show aqui de MPB nas terças-feiras. E a gente pensou e falou: é isso, vamos lá, vamos fazer esse negócio. Na época eu me lembro que algumas pessoas estranharam um pouco, e com razão, porque afinal, MPB na igreja, MPB não seria uma coisa do mundo? Como assim do mundo? Nós vamos profanar o santuário. Esse é um lugar separado, consagrado para a adoração. Como assim MPB?
E, gente, sabe o que é significativo? Quando o mundo e Cristo se encontram, não é Cristo que é contaminado, é o mundo que é contaminado. Isso é muito legal. Eu me lembro de uma história de quando Jesus estava entrando numa cidade chamada Naim. E ali naquela cidade, quando Jesus está entrando na cidade, está saindo da cidade um cortejo fúnebre. Havia morrido uma criança, um filho de uma viúva, e várias pessoas da cidade estavam saindo. O texto é muito interessante, a construção desse texto, depois você pode procurar esse texto na Bíblia, porque mostra que havia uma multidão saindo da cidade, chorando e lamentando. E havia uma multidão com Jesus chegando na cidade. É como se duas correntes, é como se duas ondas se encontrassem. Duas multidões então se batem. Sabe aqueles filmes de Idade Média que tem assim, um exército, um lado, um exército do outro, aí você vê assim, vamos lutar, e vem a turma começa a vir. Um de um lado, o outro do outro. O que vai acontecer nesse negócio? E o texto diz, sabe o quê? Que essas duas multidões se encontram, uma com tristeza e outra com alegria. Uma com a morte e outra com Jesus. Jesus ressuscita essa criança e as duas multidões se unem numa multidão só e voltam alegres para a cidade. O que a gente percebe? A multidão de Jesus vence. Não é a morte que vence sobre a vida, é a vida que vence sobre a morte. Não é o medo que vence, é a esperança que vence. Isso é muito interessante porque, voltando para a realidade do que é puro, do que é impuro, da terça de graça, a gente pensou da seguinte maneira: olha, qual é o risco que nós corremos em ter MPB aqui na igreja dia de terça-feira? E a gente avaliou o seguinte: existem dois riscos. Um risco é esse negócio contaminar a nossa comunidade. É o mundo nos tornar pessoas perdidas. E o outro risco é da igreja influenciar o mundo e começar a fazer diferença na vida dessas pessoas. A pergunta é, biblicamente falando, o que vai acontecer? É o inferno que avança sobre a igreja ou é a igreja que avança sobre o inferno? É o mundo que me contamina ou é eu, com a minha fé, com a palavra de Deus, o poder do Espírito e a palavra de Jesus, que vou avançar sobre o mundo? Percebe? Com essa mentalidade a gente falou, olha, na verdade, quem corre o risco aqui nessa história não é a igreja. São as pessoas que vão chegar de serem contaminadas com o amor de Jesus. E tem sido assim. Algumas pessoas da igreja têm participado com frequência desse projeto, que esse mês vai completar 100 apresentações. E eu estava falando desse exemplo porque o toque da igreja também purifica. Aquilo que seria tecnicamente do mundo é purificado com o toque de Jesus. E, gente, essa semana eu recebi um e-mail do Fernando Merlino e ele me mandou um link. Porque uma pessoa que eu não conheço, acho que é um amigo dele, não sei se é aqui do Rio, talvez o pessoal que conheça aqui, que frequente mais a Terça de Graça, saiba quem é, o tal de Fabrício. Não sei se vocês conhecem o Fabrício, mas esse Fabrício, que tem frequentado regularmente, segundo a informação que eu tive, a Terça de Graça, mandou um e-mail para o Merlino falando que ele estava profundamente tocado, e veja, tocado, com a Terça de Graça. E ele tinha escrito uma letra. E como ele é amigo do Jorge Camargo, eles se encontraram e eles dois juntos fizeram uma música para a Terça de Graça. E o Fernando Merlino falou, eles gravaram uma versão caseira e tal e colocaram no YouTube. Eu peguei e eu queria mostrar para vocês o que começou com um projeto de MPB na igreja. O que isso tem representado para muitas pessoas que estão chegando aqui? Dá uma olhadinha para ver se você sente alguma coisa de especial do toque de Jesus nessa música. Vamos dar uma olhadinha. A terça é mais que um dia, é isso que a vida nos dá. Caminho de volta pra casa,
lugar de encontro, histórias que vão se contar. É samba, é bamba, é bossa, encanta quem passa por lá. A terça é um novo caminho e a gente espera seguir o sonho de um velho menino e faz tanta gente sorrir. A terça é um novo caminho e a gente espera seguir o sonho de um velho menino e faz tanta gente sorrir. A terça é terça de graça. Merlino me mandou isso, eu achei fantástico isso. E eu fiquei pensando, tá aí. Uma ponte de contato tem sido estabelecida. Da terça já veio para a segunda, não é isso, Deucélia? Começaram a perguntar, não, esse negócio aqui é muito legal e a gente quer mais. Merlino falou, tudo bem, vamos orar juntos na segunda-feira. E agora na segunda ele abriu um espaço de oração e de estudo bíblico. Quantas pessoas normalmente têm vindo toda... Já teve 14, mas em torno de 8, 9 já é... 8, 9 pessoas têm chegado aqui toda segunda. Isso, um compartilhamento. Isso, exatamente. Certo, certo, certo. Muito bem. Certo. Exatamente. De toda forma, o que me chama muito a atenção é que uma coisa que seria puramente despretensiosa, ela começa a fazer diferença na vida de algumas pessoas. Ainda que devagar, mas ela começa a fazer diferença. Por quê, gente? Porque o toque de Jesus purifica. Então a gente não precisa ter medo de tocar, porque quando Jesus está presente, aquilo que é impuro é purificado. A gente tem, por exemplo, a questão do Novo Testamento, uma polêmica grande aconteceu na história da igreja primitiva em relação a determinados alimentos. Se era lícito ou não era lícito comer determinados alimentos. E o entendimento do Novo Testamento é o seguinte, meu irmão, agradeça, consagre a Deus e coma. É muito significativo essa história e Pedro teve aquela visão de animais descendo e Jesus e Deus disse a ele, olha, mata e come, porque aquilo que Deus purificou, você não deve considerar sujo, imundo. O papel de Cristo nesse mundo é purificar, gente. Ele vem justamente para redimir, para restaurar. E o papel da igreja também é esse. Mas como isso vai acontecer se as águas não se encontrarem? Se não houver ponte de contato? Se não houver toque? Purificar à distância não pode, é preciso estar lá. É preciso criar uma ponte. E é isso que Jesus faz nesse texto. E por fim, terceiro lugar, o toque de Jesus. Ele também transforma. Ele não apenas surpreende, ele não apenas purifica, mas ele também transforma por uma questão muito simples. A vida dessas pessoas que foram tocadas por Jesus nunca mais foi a mesma. Quando Jesus toca, ele muda a história. Quando uma vida é tocada por Jesus, essa vida e essa história não continua do mesmo jeito. Porque quando Jesus surpreende, ele purifica, ele também transforma. Você tem uma história. E provavelmente essa história, ela pode ser escrita em antes e depois desse toque. O toque de Jesus na sua vida. E é assim, quando Jesus toca na nossa vida, ele transforma, ele muda a nossa história. Ele divide a nossa história ao meio, entre antes e depois de Cristo.
O toque de Jesus transforma. O que eu estou querendo então concluir com tudo isso aqui para a gente encerrar? Para criar pontes de contato, esse é o primeiro C da igreja que nós estamos vendo aqui, da Libertas. É preciso então ser tocado, estar aberto para ser tocado, acessível para ser tocado e também tocar. Ser tocado e tocar poderia ser também estar disposto para ouvir e para falar. Muitas pessoas acham que a igreja só tem a dizer e nada a ouvir. Mas o que Jesus nos ensina aqui nesse texto é que ele interage, ele ouve e ele fala, ele caminha ele está junto. Ser tocado e tocar. Ser tocado porque ele está perto, disponível e solidário. E tocar porque o toque dele surpreende, purifica e transforma. Quais são as perguntas, então, que nós podemos levar para casa para refletir durante essa semana, baseado nessas duas histórias de Jesus? São simples, duas perguntas apenas. A primeira: você já foi tocado por Jesus? Eu acho que cada um tem que responder essa pergunta. Veja, a pergunta não é: você foi tocado pela religião? Não. A pergunta é: você foi tocado por Jesus? Talvez a sua expectativa seja a de tocar Jesus. Ou seja, a de ver um milagre na sua vida. Talvez a sua expectativa seja como a dessa mulher que estava doente e que buscou tocar no anonimato. Tocar sem ser tocada, ver sem ser vista, conhecer sem ser conhecido. Só que a pergunta não é se você já tocou, a pergunta é: Jesus já te tocou? Porque afinal das contas, gente, a grande questão não é se você conhece Jesus. A grande pergunta é se Jesus conhece você. Porque a gente conhece muita gente que não conhece a gente. No final das contas, Jesus disse que o que vai valer é se ele conhece ou não. Na verdade, você lembra daquela história que eu contei semana passada aqui? Das pessoas que dizem: não, em teu nome a gente expulsou demônios, realizou milagres, fez um monte de coisa. E Jesus fala: não conheço vocês. A questão não é se a gente já conhece, se a gente já tocou. A questão é se ele já tocou a gente. É se ele conhece a gente. Essa é a questão. E aí então, em segundo lugar, para terminar, você está disposto a ser o toque de Jesus para aqueles que estão ao seu redor? Porque uma vez que Jesus toca a nossa vida, ele vai nos usar para podermos nós mesmos tocar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Como igreja, nós temos a responsabilidade de tocar o mundo, de criar pontes de contato com o mundo. Esse é o primeiro C. Do contrário, nós nos tornaremos um clube muito legal. Um clube onde as pessoas se encontram, onde as pessoas marcam para comer uma pizza, onde as pessoas, enfim, estão juntas, mas apenas um clube. É interessante que a igreja não deixa de ser um clube. Sim, ela é um clube. É um lugar de convívio social. É. Mas não podemos esquecer que nós temos uma missão. Não podemos ser um gueto fechado. Devemos sempre estar com a porta aberta para criar pontes de contato e ir aonde as pessoas estão. Identificar-se com as pessoas. Nós vamos orar e eu queria que você refletisse um pouquinho na sua vida e logo depois a gente vai estar cantando juntos aqui mais uma música e participando da Santa Ceia. Vamos orar? Nosso Deus, quando nós olhamos para a história de Jesus, a gente vê alguém livre, alguém sem medo, alguém compassivo que está perto,
disponível, solidário. E por isso Ele se identifica com a nossa dor, com o nosso problema. Por isso Ele se identifica com as nossas questões. E quantas vezes nós temos sido insensíveis em relação aos outros. Queremos pedir que o Senhor nos dê, Pai, a coragem, a sensibilidade para tocar também. Para criar pontes de contato com o mundo que está ao nosso redor. Não queremos ser uma comunidade sectária, mas queremos ser uma comunidade ao alcance do toque. Queremos ser tocados e queremos também tocar. Queremos ir de encontro às pessoas, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Existem enfermidades, existe morte, mas quando Jesus nos surpreende com carinho e com amor, a morte abre espaço para a vida, Senhor. E é isso que nós queremos ver aqui neste lugar. Queremos ver os mortos pelo pecado ressuscitarem, Pai, espiritualmente. Queremos ver meninas e meninos, homens e mulheres, jovens e adolescentes sendo erguidos, pegados pela mão e reviverem, Pai. Queremos ver pessoas como essa mulher que sofria de uma enfermidade há tantos anos. Queremos ver pessoas serem restauradas. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a, antes de mais nada, abrir a nossa mente e abrir também o nosso coração. Não queremos ter vacas sagradas, não queremos viver a religiosidade do não, mas o evangelho do sim. Nós te pedimos isso, por amor do teu Filho Jesus Cristo, que criou uma ponte de contato entre o céu e a terra e nos alcançou por sua graça. Amém. Grato eu sou, libertas em amor, libertas, somos libertas, sendo bom, libertas, grato sou, libertas em amor, libertas.